Nesse vídeo eu vou falar sobre os sintomas que a medicina não consegue explicar e o que Jesus diz sobre isso. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico cristão apaixonado por Jesus e estudioso quando o assunto é sintomas médicos versus sintomas espirituais. O que eu posso dizer para você é o seguinte: nesse vídeo você vai saber exatamente, eu vou te contar aqui alguns relatos comuns em consultórios e esse relato ele pode ser seu também. Eu vou falar 5 formas de relatos comuns, ou seja, aqueles que as pessoas chegam normalmente no consultório, chegam lá com os exames estão todos normais, certo? E o médico não consegue explicar. E o paciente ele fica de consultório em consultório, tá? Vou dizer para você no final desse vídeo o que você precisa fazer se você se identificar com um desses 5 relatos que eu vou falar. Então, para você que chegou aqui nesse momento, eu preciso esclarecer assim, eu não sou pastor, eu estudo a Bíblia, assim como você pode pegar e ler, normal, só que com os meus conhecimentos na área de medicina, né? São mais de 15 anos de formação, com mais de 25 mil pacientes atendidos nos meus projetos de clínica, né? Eu tenho muita experiência e já me deparei com várias situações desse tipo, só que, obviamente, com uma sensação, né? Como eu estudo a Bíblia, eu consigo relacionar uma coisa com a outra. Eu falo sempre que o modelo de medicina da 4ª dimensão, se você não viu eu já falar sobre essa questão de 4ª dimensão, né? Que é, 3ª dimensão é agente médico, olha só o mundo físico. 4ª dimensão é espiritual, alma e corpo. É a medicina da cura, a medicina que de fato Jesus já fez há muito tempo, né? Só para você ter uma ideia, já começando falar um pouquinho sobre uma parte da Bíblia que basicamente é assim, né? Jesus chega no local, tá? E ele percebe que tem 2 espíritos e que estava no sepulcro, tá? E ele expulsa o espírito dessas 2 pessoas em porcos. Já ouviu falar dessa passagem? Então eram pessoas que estavam ali sofrendo, doentes, parecia louco, mas eles estavam possuídos por um espírito. Então assim, vamos lá. Se você já se sentiu cansada, com dores, ansiedade, sem explicação médica, e seus exames dizem que está tudo normal, mas você sabe que tem algo de errado, já coloque aí uma pulga atrás da orelha e já comece a observar esses relatos que eu vou falar aqui para você, né? Então, essa passagem poderosa que Jesus expulsa o espírito maligno, né, revelando que, sim, algumas doenças, elas não são físicas, elas podem sim ser espirituais, tá? Então, essas 5 situações comuns nos consultórios, que muitas vezes podem ter raízes espirituais, no final do vídeo eu vou fazer uma oração, inclusive, tá? Inclusive essa oração pedindo para que Jesus possa não só aliviar ou atingir as 3 dimensões, espírito, alma e corpo, né? Porque, Jean, mas você é pastor? Não, eu não sou pastor, né? Mas como cristão eu posso sim orar. Eu posso orar e em nome de Jesus pedir para que ele também revele a você a origem do que você está enfrentando e traga a cura completa. Assim que Jesus revelar, ele pode curar no mundo físico, tá? Mas eu não quero que você, obviamente, exclua a medicina tradicional. Não estou falando aqui para você excluir a medicina tradicional. Mas o ideal e o bom senso me diz o seguinte: se você acredita em Jesus, coloque essa situação e todas as situações nas mãos de Jesus e que ele vai inclusive te orientar a buscar o médico certo para passar o remédio certo para você e, consequentemente, se for espiritual, ele sabe, né? Porque lá em Mateus
no capítulo 8, entre 28 a 32, no versículo, fala sobre o poder de Jesus sobre as trevas, né? Quando Jesus chega, né? Quando ele chegou do outro lado, né? Lá na região dos Gadarenos, né? Eles foram ao encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar naquele lugar, certo? E gritavam: que queres conosco, filho de Deus? Vieste para nos atormentar? Tá? Então, e assim, questionando Jesus, né? Você veio para nos atormentar antes do devido tempo, né? Isso, assim, a alguma distância, certo? Alguma distância, ele tinha uns porcos ali, né? Tinha alguns porcos ali à distância, e o que aconteceu foi que ele jogou esses espíritos, né? Resumindo aqui para você, nesses porcos, e os porcos caíram lá no mar. Então, basicamente é isso, dizendo o seguinte: o que isso nos ensina? Primeiro, que Jesus, primeiro, que o mundo espiritual existe. Segundo, que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual, sobre a alma e sobre o corpo, ok? Isso tá claro para você? Tá claro para você? Então, o que acontece? Essa passagem, ela nos ensina exatamente isso, que Jesus liberta. Então, vamos agora para o primeiro relato dos 5, que fala sobre essa questão espiritual. Eu até reservei aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então é o seguinte, primeiro relato está relacionado a cansaço extremo, tá? Cansaço extremo. A pessoa, ela acorda todos os dias exausta, tá? Mesmo depois de uma boa noite de sono. Faz exame, tá? E vê que as vitaminas, os hormônios, está tudo normal. Ainda assim, o cansaço é como um peso constante. Então, presta atenção, se você acorda todos os dias, fez o exame, está tudo normal, você acorda cansada e os seus exames estão normais, né? Pulga atrás da orelha. Se você sente isso, é importante você pensar assim: olha, já fui no médico, meus exames estão normais, está tudo legal, e eu me sinto muito cansada, desanimada. Preste atenção, porque pode ser espiritual. E sendo espiritual, o que você tem que fazer? Entrega na mão de Deus, faça a sua oração, ajoelha, conversa com Jesus. É assim que eu acredito. Se você acredita, comente nos comentários, tá? Dizendo assim: você acredita que Jesus pode? Tá? Porque se você acredita, eu quero ler aqui nos comentários, tudo bem? Então, assim, vamos aqui pro próximo, que é o seguinte, que é o sintoma 2, né? Que fala sobre as dores pelo corpo, né? Sem explicação. Ou seja, sabe quando as dores começam a andar pelo corpo sem explicação? Então, por exemplo, hoje dói o braço, amanhã dói as costas, depois as pernas, os exames não apontam nada, já fez raio-x, já fez ultrassom, tá tudo errado, as dores persistem, tá? Então, assim, o que acontece? Em um momento de oração, você sente um calor percorrendo no seu corpo, as dores desaparecem e você sente que como se tivesse passado tudo, né? Então, assim, número 2, preste muita atenção quando aparece esse tipo de dores inexplicáveis. Quando você ora, ela some, ok? Número 3, você deita na cama e, em vez de dormir, sente um peso no peito, como se estivesse alguém te observando, né? E aí você tem, às vezes, pesadelo, acorda à noite, acorda de madrugada. Esse negócio de você acordar de madrugada, mais ou menos entre 3 às 4 horas da manhã, é o Espírito Santo de Deus tentando te avisar que você precisa orar, tá? Então isso daí é um recado espiritual. O mundo espiritual, ele existe.
E a maioria dos problemas, eu acredito assim, 95%, talvez até 99% das soluções está no mundo espiritual. Tá bom? Beleza? Então, insônia, né? E deixa eu ver aqui o número 4. Notei aqui o número 4. Ansiedade, tá? E dor sem motivo aparente. Então, mesmo nos dias mais tranquilos, você tem uma ansiedade sem motivo, tá? E dor, né? Ou seja, sabe quando o seu coração começa a acelerar, você vai no médico, tá tudo bem, aceleração no coração, tá? Dores, medo, sem motivo aparente, mais um motivo para você pensar em de origem espiritual. Tudo bem? Então, assim, vamos agora para o número 5. Quando você tem explosões de raiva ou tristeza profunda sem razão. Sua vida tá tudo beleza, de hora para outra você fica com muita raiva, você sente aquele ódio, aquela vontade de dar uma porrada na parede, do nada. Você faz os exames, os hormônios são normais, você não... Aí você olha de fato para a tua vida com reflexão e fala assim, cara, tudo bem, tá tudo certo na minha vida, e é sempre de uma hora para outra, certo? Sempre de uma hora para outra. Mais um motivo para você ficar de olho em pé, entendeu? Então, vamos para... bom, essa aqui é a última, né? Então, assim, ó, só para terminar, gente, vamos lá. Tudo isso que eu passei, se você identificou, tá, com algum desses relatos, talvez a solução esteja além do físico. Então, Jesus ensina que a cura completa, ela é a parte espiritual, a parte da alma e a parte do corpo, tá? Então, vamos agora colocar com humildade diante de Deus, primeiro pedindo, Senhor, que o Senhor possa trabalhar nas 3 partes daquilo que na Bíblia diz que é alma, espírito, alma e corpo. Que o Senhor possa atuar em todas as pessoas que estão escutando essa oração. Pai, eu como médico, eu não tenho autoridade para trazer aqui frases bonitas, assim como os pastores, com toda a elegância, né, e com todo o domínio que eles têm da palavra. Mas o Senhor, meu Pai, o Senhor sabe que como filho de Deus eu tenho autoridade de me conectar na origem, me conectar com meu Pai e pedir pela tua intercessão, tá? Em nome de Jesus Cristo, para todas as pessoas que estão ouvindo essa oração. Que o Senhor, Pai, esclareça, não só soluciona, mas esclareça para todos aqui, né? Dando a revelação do Espírito Santo, se o que eles estão sentindo está relacionado à parte espiritual, à parte da alma ou à parte do corpo. E para tanto, meu Pai, eu encerro essas palavras fazendo a oração do Pai Nosso, para que, debaixo da unção e da bênção dessas palavras tão poderosas do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas possam encontrar a revelação do Espírito Santo, para que elas sejam conduzidas, né, para o médico certo. E na minha opinião, como cristão, o maior médico dos médicos é Jesus Cristo. Mas, de maneira alguma, Jesus indica em nenhum momento que você deve excluir a medicina tradicional, porque a medicina tradicional é uma bênção divina, é uma bênção de Deus, né? Mas você pode acessar o sobrenatural, que é a medicina sobrenatural, que eu chamo de medicina da 4ª dimensão, com uma oração, pedindo para que Deus possa curar parte espiritual, ataques espirituais, pedindo para que Deus te oriente através da oração, que o Espírito Santo revele o que você tem que fazer,
tá? Dando proteção, dando unção, através do favor de Deus, através da misericórdia de Deus, da generosidade de Deus, da presença dele em nossas vidas e do perdão dele, a gente pode sim ser curado espiritualmente e também na alma e também no corpo. Em nome de Jesus. Então, com muita fé, a gente ora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder, a honra e a glória, ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Aleluia. Obrigado, muito obrigado você que chegou até aqui. Alguma dúvida, escreva no comentário, compartilhe esse vídeo com quem você ama, tá? E até o próximo vídeo, um grande abraço, fui!